Bom dia, minha gente. Um abraço a todos. Passando aqui para a gente conversar, trocar uma ideia, falar sobre o jogo de ontem, né? A segunda rodada da Copa Sul-Americana. Vitória que foi até a Argentina enfrentar o Defensa e Justiça por essa Copa. Empatou o jogo em 0-0. Aliás, o placar diz muito o que foi o jogo, né? Esse jogo não merecia gol, sinceramente, porque foi um jogo muito fraco tecnicamente. E eu espero tentar passar para vocês aquilo que eu estou enxergando e agradeço muito desde já pela confiança de todos vocês, porque se vocês estão no canal e param para assistir o vídeo, né, e para me ouvir, é porque vocês confiam no trabalho que é feito com seriedade, com pesquisa, com estudo, com busca e com imparcialidade cada dia mais. E eu agradeço muito a vocês, até pelo carinho das mensagens que vocês mandam. Gente, a gente tem conversado muito e aí não tem como mudar uma situação de uma hora para outra. Futebol é coisa séria, não é fácil. Nós sabemos e entendemos a situação do Vitória frente a outras equipes mais ricas, outras equipes inclusive SAFs, como o Sport Clube Bahia, o adversário direto aqui na Bahia do Vitória, que tem uma SAF forte por trás e mesmo assim ainda tem certa dificuldade de ter um elenco do jeito que o torcedor queria. Então imagine o Vitória. Mas o Vitória, sem dinheiro como foi no ano passado, sem vender grandes jogadores, o Vitória conseguiu, né, contratar alguns atletas. E esse ano o Vitória tem dinheiro, porque o Vitória vendeu alguns jogadores. E por que é que o Vitória não acerta a contratação? Bom, esse é um ponto. Vamos falar já já sobre isso. Antes de dar um toque rápido sobre o jogo de ontem, primeiro, sabe, torcedor, eu acho que o futebol, ele hoje em dia é tão estudado, é tão analisado. Tem muita gente que diz assim, esse entregador de camisa, se referindo ao treinador de futebol, e não existe isso no futebol hoje em dia, é tudo planejado. Você tem que planejar o time que vai jogar, tem que ter critério naquele time que vai jogar, avaliando a conexão de um jogador com o outro, juntando a técnica que é individual de cada jogador, não é isso? Com o coletivo, o futebol é um esporte coletivo. Então você tem que dar a conexão de um jogador com o outro, ver quem combina um atleta com o outro, colocar o time titular em campo. E o banco de reservas tem que ser muito bem estudado também, porque você tem que avaliar o que pode precisar dentro da partida de futebol. Aí você vai para o Vitória. O Vitória foi bem escalado ontem? Será que estava bem escalado ontem? Outro detalhe, e o banco do Vitória? Por que Ronald não está no banco do Vitória? Não estava ontem? Porque pode vir qualquer tipo de desculpa, qualquer outro tipo de observação vindo do Vitória, direto do Vitória. Mas assim, nós temos que analisar aquilo que é apresentado para nós, né? O que está lá dentro do Vitória a gente não sabe. Então se o Vitória não falar, nós não vamos ficar sabendo. O que a gente vê é o Ronald jogar bem, às vezes que ele entra, é um jogador que tem uma certa qualidade ali para o meio de campo e está fora do banco de reservas. Por que o Vitória contratou o Léo Pereira e nem no banco foi ontem? Por que o Vitória contratou o Felipe, o jogador que estava no Atlético de Alagoinhas, foi um meia da seleção baiana, escolhido pela imprensa, pelos torcedores, revelação do Campeonato Baiano, e nem no banco vai no time do Vitória, Vitória necessitando de jogadores que saibam articular, que saibam construir. Então são perguntas que ficam no ar porque ninguém responde. Então o torcedor vai continuar, e nós da imprensa também, cobrando qual a situação. Por que o William Oliveira é titular e o Ronald nem no banco vai? Então são detalhes a serem tocados aqui por nós todos. Dentro de campo foi um Vitória, ao contrário do que falou Carpini na entrevista coletiva, totalmente desarrumado, um time desconectado. O time dava 3, 4 passes, entregava a bola ao adversário. No setor defensivo até que teve um comportamento bom, principalmente começando a marcar desde o ataque. Vitória ontem veio com a formação de colocar inclusive mais jogadores na marcação do ataque do que tinha o time do Defensa e Justiça. Às vezes o Defensa e Justiça estava saindo com 4 jogadores da defesa para frente e o Vitória tinha 5 marcando. Então impediu de que o Defensa e Justiça construísse. Até aí o Carpini está certo, no sentido de marcação, porque não abriu a possibilidade de grandes jogadas, de pressão do time do Defensa e Justiça, mesmo esse time jogando dentro da sua casa. É claro que esse time não passa por uma situação boa,
né? Ele já não vence há muitos jogos, vem de goleadas aí de 4 gols de diferença para os adversários no Campeonato Argentino, mas pelo que apresentou ontem, é totalmente diferente daquilo que a gente imaginava, de ser um time com imposição, de ser um time que ia atacar o Vitória o tempo inteiro, dar pressão. Não houve isso dentro do jogo. E o Vitória teve a possibilidade de buscar um gol, o Vitória teve espaço dentro do campo para jogar melhor, criar situações de gol, e pouco fez isso dentro da partida. E nós não estamos falando do resultado, porque o resultado em si foi bom para o Vitória. O Vitória hoje tem 2 jogos, 2 empates, com possibilidade de 2 jogos dentro de casa de fazer 8 pontos. Mas para isso tem que jogar bem, é por isso esse comentário nesse momento, né? O time do Defensa e Justiça teve assim 2 grandes chances de gol, 2 dentro do jogo. Lucas Arcanjo mais uma vez salvou o Vitória, fez uma defesa muito boa no segundo tempo, e algumas bolas que passaram por ali por perto do goleiro do Vitória, mas o Vitória também teve pelo menos 2 boas chances também de fazer gol na equipe do Defensa e Justiça, mas muito pouco, gente, muito pouco. E a grande cobrança do torcedor é, primeiro, a escalação do técnico Carpini, né? O pouco envolvimento daquele Carpini do ano passado, que era aquele treinador calmo, tranquilo, mas que dava as entrevistas falando daquilo que acontecia realmente no jogo, da postura do seu time. Carpini chegar na entrevista coletiva e dizer que o time jogou bem, que foi um bom jogo do time, não foi. Está se apegando ao resultado, porque o resultado foi bom, mas o campeonato, a temporada não termina ontem. Se ontem fosse o último jogo da temporada, podia se dizer, não, foi bom, o Vitória terminou a temporada empatando com Defensa e Justiça fora de casa, mas não é. Veio um jogo dificílimo no final de semana contra o Atlético Mineiro, e o Vitória precisa jogar melhor, o técnico precisa escalar melhor, o time do Vitória precisa ter uma postura, né, mais ofensiva, uma postura de melhor qualidade tática, que não tem, de sincronia que não tem. O Vitória não tem uma triangulação hoje em dia, daquele Vitória que nós elogiamos tanto, e o próprio Carpini, do segundo turno do Campeonato Brasileiro ano passado, que jogou bem, que botava a bola no chão, que tinha muito mais aquele tipo de jogada de beirada do campo, de cruzar a bola na área, mas é um sistema tático. Não deixa de ser aquilo que o treinador queria fazer, né? Você pode criticar ou não, você pode gostar ou não do sistema, mas é um sistema tático. Você pega a bola, toca a bola ali no lateral, o zagueiro faz ligação direta para a ponta cruzar para a área, para fazer o gol. E o Vitória ganhou muitos jogos assim. Mas você sabe que tem uma direção. O pior é você assistir um jogo e ver um jogo como o de ontem, onde o Vitória pegava uma bola, dava um chutão para frente, ou quando tentava sair jogando, a bola chegava no meio. Quando ia tocar para o ataque perdia a bola. Os caras não conseguem dominar, a bola bate, espirra. E jogadores muito contestados pelos torcedores. E o treinador que modifica e coloca jogadores que não renderam e não são úteis ao Vitória até agora. Por exemplo, Carlos Eduardo, Mosquito. São jogadores que não rendem. Lucas Braga, Carlinhos, né? O Janderson já muito contestado. Aí o Fábio, que é um jogador que o torcedor gosta. Mas o torcedor gosta porque ele é bonito, tem olho azul? Não. É porque entra e é competitivo, é um jogador que ataca, é um jogador que busca o jogo dentro de campo o tempo inteiro. Então assim, o Carpini tem que abrir o olho. Existem muitas críticas ao técnico. Eu não vou nessa de que tem que mandar o treinador embora. Eu acho que não é por aí, sabe por quê? Porque no ano passado, quando o Vitória jogava o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Vitória estava muito mal em zona de rebaixamento, e no segundo turno o Carpini achou um modo de jogar e o Vitória começou a evoluir e começou a render. Então não sou desse que quer que o treinador saia, eu acho que não resolve. O problema do Vitória é o elenco, que é muito limitado tecnicamente. Aí o Vitória agora fala em contratar Felipe Jonathan, lateral esquerdo. Eu entendo, gente, já falei sobre isso, que com essa limitação do elenco do Vitória, o Vitória ia partir para contratar, vamos lá, até o final da temporada, que o Vitória contrate 5 jogadores, que tragam os 5 titulares, que tragam os 5 de uma média melhor do que uma média que tem aí dentro do seu elenco, para aumentar essa média, para dar um corpo maior ao elenco do Vitória. Porque os jogadores que vieram e que se fez uma fé muito grande de que eles iam render, como Wellington Rato, Jamerson e outros mais, Eric, Léo Pereira, até agora esses jogadores não renderam na equipe do Vitória. Então, Vitória que tem um jogo difícil contra o Atlético Mineiro, apesar do Atlético não ser ainda aquele Atlético Mineiro
pelo elenco que tem, mas é difícil jogar lá no Mineirão no próximo final de semana, e o técnico Carpini precisa dar uma resposta, né, com o seu sistema tático, dar uma resposta com o jeito de jogar dos atletas, porque quando você não tem um sistema tático definido, quando você não tem, não consegue passar para os jogadores nos treinamentos o que é que você quer, que o time não está redondo, isso influencia na individualidade do jogador, na parte física do atleta. Quando você tem um time redondinho, jogando bem, fazendo as triangulações certinhas, né, com inversão de posicionamento, tudo certo, combinado, os jogadores se desgastam menos dentro de campo. Então o Vitória fez um jogo ruim ontem, essa é a realidade. Não só o Vitória, o jogo em si foi ruim tecnicamente, muitas falhas, muitos erros de passes, de finalização, de dribles, de posicionamento dentro de campo. E o Vitória, apesar do bom resultado, precisa ajustar o seu time, porque a sequência é muito pesada em Campeonato Brasileiro, em Sul-Americana, daqui a pouco já volta aí Copa do Nordeste, e o Vitória precisa jogar melhor. Eu sei, entendo que o elenco é limitado, mas no ano passado também tinha um elenco limitado e conseguiu, com um modelo de jogo feito pelo próprio técnico Carpini, esse que está aí comandando o Vitória, e o Vitória conseguiu jogar um melhor futebol. Portanto, minha gente, foi isso que nós vimos no jogo de ontem. Vamos ficar torcendo para que o Vitória ache o caminho certo, de que o Carpini ache o encaixe certo e que o Vitória possa ter dias melhores daqui para frente. Grande abraço a todos, deixa o like aí, hein? Ajuda o nosso canal, se inscreve, gente. Se inscreve, ativa o sininho que vocês vão receber as notificações, tá bom? Grande dia aí, ótimo final de semana para todo mundo.